Prontinho? Podemos começar. Então, a gente parou no artigo 14 da Lei 6.015, o artigo 14 que foi acrescentado, né, que foi alterado pela Lei 14.382, artigo 14 da Lei 6.015. O artigo 14, ele mudou, ele acrescentou alguns trechos, assim, bem importantes quanto a emolumentos. Eu não sei como que funciona aí na cidade de vocês, mas aqui a gente tem muitas críticas dos emolumentos. Vamos lá, o artigo 14 falou assim, ó, os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta lei, terão direito a título de remuneração aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos estados e dos territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer. Antes, o artigo anterior, ele falava só genericamente, ele falava que os oficiais teriam, né, que receber as custas seriam pagas pelos interessados, e pronto, assim, com a apresentação do título. Então, não falaria qual era o órgão responsável que iria instituir essa tabela. Então, aqui a gente entende que os emolumentos, eles vão ser instituídos pelos estados, né? Pelos estados que vão ter, pela corregedoria, que vai ter o trabalho de fazer uma tabela e até mesmo tem uma lei, a Lei Federal 10.169, eu acrescentei no material, depois eu vou mandar para o material atualizado lá no grupo, até esqueci de mandar. A Lei 10.169, ela fala dos emolumentos federais, elas falam de uma forma... Vou até abrir aqui. Elas falam de uma forma genérica dos emolumentos federais. E eles falam ali de como seria realizado essa análise para instituir os emolumentos. Então, ela é uma análise bem geral, então ela vai englobar até mesmo os requisitos ali do município, do estado, tal, vai fazer essa análise. Mas o que eu falo, assim, que é muito importante a gente entender, e é uma discussão que eu até gostaria de perguntar para vocês, para a gente ter uma troca nesse sentido de o meu estado, ele tem os emolumentos, eu não sei se talvez seja o mais caro do Brasil ali, porque é muito, 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 muito caro mesmo. E só referente em cima dos emolumentos, 35% dos emolumentos, eles são para pagamentos de custos, por exemplo, tribunal, defensoria pública, Ministério Público. Então, é uma fatia, como se fosse uma pizza, e 35% dos emolumentos ele vai ser destinado para algum tipo de contribuição de imposto de ajuda. E o resto fica para o cartório, né? Fica para o empresário, porque o cartorário nada mais é que um empresário, que aí ele vai cumprir as funções dele de pagar funcionário, de pagar tantas outras questões, e aí o que sobra fica para ele. Tem estado, não sei se vai ser o caso aí de vocês, mas tem estado, por exemplo, a averbação de matrícula que custa R$ 60,90, R$ 60,90. Mas tem estados que a averbação é caríssima. É o caso de vocês? Catarina está em torno de 100, né? Tanto varia, tem averbação com valor e averbação sem valor. Aquela que é sem valor, ela é um preço mais acessível mesmo. Mas então, aqui no Espírito Santo, emolumento também é muito caro. Até para a gente emitir uma matrícula que é por folha. Então, você pensa, a gente já pegou matrícula de 200 folhas, que custou mais de R$ 2.000 para o cara. Meu Deus. Nossa. Então, assim, na verdade, eu acredito, assim, fielmente que deveria ter um parâmetro. Eu acho que deveria ter um olhar federal no seguinte aspecto: pegar os emolumentos desde o mais barato até o mais caro e fazer um parâmetro. Porque, assim, vou falar bem a verdade. Aqui no meu estado, as pessoas fogem para o Paraná. Então, a lavratura de escritura aqui é muito alta. A tabela começa num valor, termina lá em 10, 12 mil. E no Paraná, a escritura de lavratura ela tem preço fixo, só muda o FURREJUS, que é o selo. Então, assim, a gente pega, sai daqui,
a gente pega, sai daqui para fazer uma lavratura de escritura lá por conta dos emolumentos. Então, assim, o que que muda? Então, se a gente tiver que fugir do nosso estado para praticar um ato, para voltar aqui e registrar, é ruim, entendeu? É ruim. Mas também tem todo o estudo que tem que ser feito, porque como essa lei federal, que eu até vou ler alguns artigos, ela fala, né, os emolumentos, eles são baseados ali em regiões, em disposições, eles até falam aqui no, acho que é o artigo, essa lei 10.169, tem o artigo, eu quero ler 3 artigos, 3 coisas importantes que a gente precisa, porque assim, um dia a gente precisa rebater. Por exemplo, o artigo 3 da lei 10.169, ele fala assim, ó, artigo 3, inciso 3, cobrar das partes, é vedado, cobrar das partes interessadas quaisquer outras quantias não expressa previstamente na tabela. Então, é importante que nós, como advogados, ou despachante imobiliário, ou corretores que trabalham na área, que a gente procure entender principalmente a tabela do estado, porque eu, por exemplo, não atuo só no Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, se eu vou protocolar um pedido lá no Espírito Santo, é importante que eu mando um e-mail ou entre em contato com o cartório e falo qual é a tabela do estado de vocês. E aí eu tenho essa tabela antes mesmo de eu dispor do serviço que eu vou utilizar lá. Por quê? Porque já aconteceu o caso de você entrar em contato com um cartório, não vou citar nomes, e o cartório falando uns emolumentos, por exemplo, gente, emolumentos absurdo. Por exemplo, eu acho que eu entrei em contato com um cartório para fazer uma ata notarial de uso capião. E o valor venal do imóvel, tipo, era R$6.000, era muito barato, né? E o valor do mercado também não era um valor extravagante, era um valor super baixo. E era no meu próprio estado, e eu tinha ciência da tabela. E a pessoa me falou um valor de escritura pública de compra e venda, que é utilizado aqui no estado para ata notarial de uso capião, me falou um valor, tipo, lá final da tabela. Falei, mas que parâmetro vocês usam aí? Ah, não, aqui a gente como é um ato difícil de ser praticado, a gente utiliza o valor máximo. Eu falei, oi? Peraí. Então, é importante que a gente tenha noção da tabela para a gente cobrar do cartório. E também, eu coloquei no nosso material 2 artigos importantes. O artigo 3º, inciso 3 da Lei 10.169 e o artigo 4º e o artigo 6º. Não, o inciso 4º e o artigo 6º. O inciso 4º fala assim, ó, cobrar emolumentos em decorrência da prática de erro de retificação ou que teve de ser refeito ou renovado em razão de erro imputável ao respectivo serviço notarial. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de ter sido praticado um ato errado na serventia, um ato que era passível de retificação, de correção de ofício, ex officio, pelo oficial, e ele lá incluir nos emolumentos uma averbação de retificação. Então, peraí. Então, se você também não fica atento nos valores que o seu cliente vai pagar, você também está pecando na sua prestação de serviço. E eu sempre falo isso para os meus clientes, porque geralmente, gente, meu tipo de cliente, eu não falo assim, eu não sou uma advogada de alto padrão, eu não sou advogada que vai atender pessoas que têm condições, pelo contrário. As pessoas vêm me procurar, tanto na @registrou, como na parte de jurídico, elas vêm pelo social. Eu atendo aqui muita gente no social. Então, vem pessoas da EMA, da GEAB, vem pessoas que não têm condições de pagar os emolumentos. E justamente eles me procuram, existe uma isenção aqui, vamos investigar uma isenção de TCD, vamos investigar então. Então, eu já tenho que fazer o meu pré-orçamento de análise buscando diminuir os custos para ela ou buscando simplesmente ser justo. Então, o ser justo é ter controle da tabela. E aí é muito importante a gente entender que tem uma lei federal que fala dos emolumentos e que a lei federal ela vai destinar que quem tem que falar dos emolumentos ou discriminar valores é a Corregedoria do Estado. Porém, a Corregedoria do Estado ela tem que estar aberta à conversa. Então, se você perceber que tem alguma coisa errada nos emolumentos que está também em desacordo com a lei federal, você vai pedir, você vai questionar, você vai solicitar a explicação e aí antes mesmo de falar para o seu cliente de prejudicar ele, né? Porque às vezes já aconteceu também do cliente de estar errado os emolumentos, a gente chegar nele e falar, olha, está errado os emolumentos, você quer que eu discuto? Não, eu estou com pressa, vamos resolver logo e depois a gente vai
que discute. Só que a gente tem que sempre saber para poder falar, porque senão depois quem fica errado ainda é quem praticou, né? Quem fez a assessoria da documentação ali. Alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? Não, super concordo com a tua colocação. Gente, porque é complexo, né? E eu fico indignada porque aqui eu trabalho com essa problemática todos os dias. Então, eu tenho que saber lidar. E também, muitas vezes, eu também tenho que explicar para o cliente que não é culpa do cartório, porque aqui existe uma corregedoria. Então, às vezes, a pessoa fica brava, eu vou lá brigar com aquele cartório. Gente, não adianta ser. O cartorário, ele está prestando o serviço dele, ele é um empresário. Ele é um empresário e ele tem que destinar os valores de acordo com a tabela da corregedoria. Então, é só importante que ele faça da maneira certa, que a gente fiscalize da maneira certa, mas também que existe um órgão que tem que ser discutido, se a gente tiver algum problema, é na corregedoria. Aí, o artigo 17. O artigo 17, ele, antes, né, ele era um artiguinho super simples, né? Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Era somente isso. Aí foi incluído no artigo 17 dois parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E o parágrafo 1º fala o seguinte: o acesso ou o envio de informações aos registros públicos, quando realizado por meio da internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada de que trata o artigo 4º da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020. Nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça. Aí, 2, o ato da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos que envolvam imóveis. Aqui no artigo 17, eu separei, eu não sei se vocês estão aí com o material, mas eu separei primeiro ponto que eu gostaria de falar do artigo 17 é quanto ao princípio da publicidade. Porque muitas vezes a gente se depara com muito, assim, o princípio da publicidade, ele vai dar uma limitação nesse artigo. Como assim, Franciele? Aqui ele fala que qualquer pessoa pode requerer a certidão do registro. Então, o que é público, o que é disponível, o que é passível de qualquer pessoa retirar? A certidão. Então, a certidão. Então, o princípio da publicidade aqui, eu até discriminei alguns aspectos aqui, ó. Para obtermos o conceito de publicidade, temos que levar em consideração que este termo traz implícito 3 elementos. Aquilo que se quer dar o conhecimento, o destinatário da informação e o meio a ser utilizado para que o conhecimento seja acessível ao destinatário. Então, o objetivo principal da publicidade é o quê? Nesse aspecto, é o fato. Então, o fato, os atos, a certidão de matrícula, aquilo é relevante, aquilo é disponibilizado de forma pública, no sentido amplo. O destinatário são as pessoas físicas ou jurídicas e os meios consistem em uma atividade conduzente ao fim proposto de tornar acessível a todos os conhecimentos sobre os fatos registrados. Então, a publicidade que fala o artigo 17 é justamente isso, tornar acessível e tornar público aqueles elementos. Franciele, já muita gente, quando eu analisava, eles pediam a averbação, pediam a inclusão de ato na matrícula do imóvel, pediam para que fossem alteradas informações sem ser a parte interessada. E isso está englobado nesse princípio da publicidade? Isso está englobado? Qualquer pessoa pode fazer? Não. Então, existe uma diferença assim, ó. O princípio da publicidade no aspecto de ter acesso à informação e ter acesso aos atos. Então, nesse aspecto, sim, a informação ela é pública, os atos são públicos e a certidão é pública. Mas limita-se ao ponto de você não é parte interessada, você não é a parte interessada passível de requerer uma alteração que envolva um dado com relação ao objeto, que é o imóvel, com relação à pessoa, que é as partes.
Então, não pode ali um terceiro interessado chegarem e falar assim, bom, tem um RG aqui errado, tem um RG errado, tem algum documento errado, e eu, como terceiro interessado, porque eu tenho ciência, eu posso pedir e requerer a averbação. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Então, a publicidade possui ainda um triplo aspecto. O registro é público porque é uma atividade que corresponde ao Estado. Então, por que o Estado ele tem a obrigação de destinar ali a informação? Por quê? Porque ele é um órgão público e os órgãos públicos têm ali que dar o acesso à informação. Isso vem lá da lei do acesso à informação. O Estado, né, ele é obrigado a disponibilizar... Oi, Larissa. Tudo bem? Bom dia. Ele é obrigado a destinar a informação. O registro é público porque o acesso a ele é assegurado a todos os membros da sociedade, seja para conhecer o conteúdo dos assentos registrais, aí a outra parte do artigo, seja para incluir no sistema o direito real imobiliário do qual é titular. Então, por exemplo, você é titular, você é a parte interessada, você pode apresentar o documento e o título para incluir informações necessárias ali naquele registro. Aí, portanto, resume-se, a lei considera que é pública a informação cujo teor tornado acessível a todos. Então, a informação é o fato que é público. A alteração e a inclusão de dados, isso já é restringido a apenas a parte interessada. Tem alguma dúvida aqui nesse aspecto? Querem falar alguma coisinha? Não, Fran, achei bem legal a tua distinção ali do princípio, achei bem interessante falar, porque realmente, assim, no cartório tem muita gente que pensa que, tem aquela ideia do amplo, né, porque é público, só que tem algumas restrições realmente, né, com relação a requerimentos, até mesmo com relação quando a gente faz busca de documentos, né, não é, tipo assim, liberado, né, vou lá, quero ver como é que se deu uma incorporação, como é que se deu uma escritura, né? Quero acessar os documentos, né? Eles têm cartórios e cartórios também, né? Aqui em Brusque, se eu pedir, eles vão lá, eles me entregam a pasta na mão, talvez por saber da minha atividade, né? Mas eles me entregam no balcão, mas eles ficam ali muito atentos para eu não tirar foto, para eu não, né? Então, eu sempre sou bem respeitosa nesse sentido, assim, eu falo, eu sei que não pode tirar foto, mas posso pelo menos anotar uma informação aqui que eu vi, tal, e aí se aquele documento for importante, né, aí eu tenho que pedir a certidão, que daí a certidão vai ser pública, mas não significa que porque eu pedi uma busca, eu vou lá e vou poder fazer o que eu quiser com aqueles documentos, né, tirar foto e escanear, né, não é bem assim, achei bem legal a tua distinção. E hoje... Pode falar, Bruno. Posso? Não, até eu mandei aqui no chat ali, ó, veio ontem, a gente pegou esse provimento de 24/8 agora, recente. Normalmente, tem muitas matrículas, a gente usa bastante, tem uma, consta lá, matrícula de 1980, a casa, número tal, sobre o terreno e tal. Aí chega agora, atualmente, tem o registro mesmo pede para averbar os dados, né? Normalmente a gente busca essa certidão que já tem lá, né, já pede a cópia primeiro no registro, porque a prefeitura, pelo menos aqui, é um pouco perdida, né? Então, a gente pega primeiro no registro para poder pedir os dados na prefeitura. E aí, ontem a gente foi pedir no registro e veio aqui que precisa constar agora esse provimento de 24/8, a finalidade, que até então não precisava, né? Então, algo agora no registro de imóveis também. No registro civil já era preciso, já faz desde o provimento, antes de virar lei, a 14.382, né? Os registros civis já era comum e pedir uma certidão, casamento, nascimento, já era bem comum eles pedirem a finalidade, né? E agora o registro também começou a pedir. Bruno, inclui aí, não sei se você está com material, depois eu vou mandar Word, mas inclui aí no nosso material esse provimento, porque agora ele é bem recente e é importante, né? É legal a gente ter constar ali, porque eu recebi ontem isso, cara. Isso. E, por exemplo, agora com a lei de proteção de dados, eu não sei vocês, mas, por exemplo, antes eu ligava às vezes no cartório, eu ligava no cartório, oi, tudo... Antes de eu pedir a matrícula, né? Porque eu gosto disso, né? A gente às vezes está com a matrícula antiga, a gente não quer evitar também da pessoa gastar uns emolumentos aqui, a gente quer confirmar alguns dados, né?
eu ligava no cartório e falava, eu tô com a matrícula tal, você pode me confirmar que o nome da pessoa aí é tal, 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 o último registro é tal, nananana. A gente confirmava vários dados. Agora você liga, aí a pessoa fala, não sei, tem uma lei de proteção de dados, eu não posso falar, você vai ter que pedir certidão. Então, assim, realmente, aqui pelo menos está funcionando, está tendo uma restrição. Então, não é qualquer pessoa, não é. Se você não tem uma procuração, se você, por exemplo, essas informações que antes eu tinha acesso por telefone, se eu tiver uma procuração e mandar um e-mail, eles ainda respondem. Então, sem um liame entre a parte interessada e eu não consigo ter acesso a informações importantes. Então, aqui em Mogi Guaçu também era bem acessível essa questão, até pelo WhatsApp. Na época da pandemia, a gente mandava, pode me confirmar se a última verbação é tal e se o dono é tal? E eles confirmavam, e agora eles não confirmam mais, tem que pedir certidão. Ficou bem difícil. Isso, eu acho que também... Santo, eu também tinha essa possibilidade, mas 2 vezes aconteceu de receber informação equivocada do cartório, acredita, gente? E aí agora eu já não confio mais. Agora, quando é nesse cartório, eu já prefiro pedir mesmo o documento, porque aí é uma análise minha, entendeu? Isso. Mas eu também, se eu não tiver a matrícula, se eu não tiver um dado para eu confirmar junto com o cartório, eu não confio sempre, não confio não, porque eu não sei, às vezes a pessoa a gente tem que entender que todo mundo é humano, né? A pessoa tá colhendo uma matrícula diferente. Olha, gente, é complicado. Eu, por exemplo, eu vou até falar um caso para vocês interessante. Por conta de um deslize, de um erro, né? Eu acho que de atendimento, não sei. Por exemplo, eu tive uma impugnação numa uso capião minha por conta disso. A pessoa foi pedir uma certidão e aí, acho que ela pediu a certidão do imóvel dela, que era do lado, e aí saiu a informação de que existia uma uso capião em trâmite, mas era do meu pedido do imóvel do lado, não tinha nada a ver. Então, a pessoa impugnou o meu uso capião, achando que eu estava entrando com o uso capião no imóvel dela, que é o imóvel do lado. E aí, cara, eu tive um problema, meu uso capião, tive que defender, fazer uma baita de defesa e tentar reverter o ato por conta de um erro de informação. Então, eu falei, gente do céu. E a pessoa, cara, acreditou que realmente o imóvel dela estava sendo usucapido, que não tinha nada a ver. Até eu conseguir reverter a situação. Então, a gente também tem que saber que eles vão passar a informação errada e isso pode causar uma prejudicação. Então, a gente tem que ficar ligada ali. É verdade, na dúvida pede a certidão, ou pede a visualização de matrícula, né? Aqui. Não, no estado de vocês tem a visualização de matrícula já? Aqui no Espírito Santo tem, e aí a visualização de matrícula aqui tem um valor bem acessível, eu acho que é R$20. Aqui é R$11 a visualização. Aqui é 20. Aí é tudo reduzido, Tainá. Aqui E aqui no Espírito Santo é tudo super faturado. Não, aqui a em São gente Paulo usa também é absurdo. o registradores, aí eu pago R$18 geralmente. 17 alguma coisa, né? Eu acho que era isso que tá agora. E também altera de estado para estado. Então, aqui é um valor, aí você pede visualização de outro lugar, é outro valor. E aí por causa do ISS. Porque Isso. tem lugar que é 2%, tem lugar que é 4%. Eu precisei pedir visualização de umas matrículas lá de Imperatriz, no Maranhão. E eles não estão dentro do registradores, né? É um sistema próprio lá deles. R$150. Visualização? E ainda veio eles não conseguiram localizar, ao invés de me devolver uma matrícula, um título, alguma coisa, me mandaram um ofício dizendo que não localizaram o título. E eu paguei 600 e porrada lá e não tive ainda o documento. Nossa, gente do céu. Santa Catarina Gente, tem deixa uma eu das fazer tabelas mais baixas de emolumentos. Eu trabalhei no registro, daí a minha chefe sempre falava, Santa Catarina tem a tabela mais baixa, praticamente, de emolumentos. Por isso que o valor também é tão acessível, né? A Roberta está querendo fazer uma pergunta, né, Roberta? Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, se já aconteceu com alguém, como vocês agiram, né? Aqui na cidade de Mogi Guaçu, todos os advogados que vão fazer uso capião, eles fazem a uso capião judicial.
Eu acho que é meio por falta de conhecimento, e aí é tão barrado assim o negócio que quando você liga no cartório de notas e pede para fazer a ata notarial, a própria pessoa que te atende, ela já fala assim, mas você não quer confirmar no registro de imóveis, porque o registrador, ele não aceita uso capião pelo cartório. E aí, esses dias eu falei para ele, mas como assim ele não aceita? Ele não tem que querer aceitar. Se tiver dentro da lei, ele tem que aceitar. Então, mas é que já teve gente que tentou e não dá certo, acaba tendo que ir para o judiciário. E eu tô nesse embate, assim, eu tô acabando de preparar a documentação, tem todos os requisitos, inclusive já peguei até a certidão do próprio município, dizendo que há mais de 38 anos quem recolhe o IPTU é aquela pessoa. Tem todos os requisitos. E aí agora eu vou protocolar. E aí eu queria saber quais de vocês, ou se algum de vocês já teve que lidar com essa situação, porque eu tenho certeza que vai ter que mandar para a corregedoria, mas assim, eu não tenho conhecimento se alguém já mandou, né? E o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa realmente não sabe fazer, então o cartório tá certo, não tem os requisitos, então ele não vai fazer, mas no meu caso eu tenho certeza. E eu falei, eu não vou continuar aceitando isso, mandando todo mundo mandar para o judiciário, porque simplesmente ele não quer assumir a responsabilidade. Roberta, eu acho que cabe uma conversa com o registrador, porque o que acontece? Aqui na minha cidade, o registrador, ele acha que ele é a Rainha Elizabeth, assim, sabe? Ele quer mandar em tudo. Então, às vezes, o judicial aqui anda mais rápido do que o extra, porque atende todos os requisitos, faz todos os processos que precisam ser seguidos, até dentro do registro de imóveis. Na última etapa, que é o parecer, né, a decisão do registrador, ele simplesmente senta em cima do processo, faz quando quer. Então, Roberto, infelizmente tem disso. Então, deixa eu te explicar eu falo até mesmo por experiência de analista, agora eu não estou olhando para a experiência de advogado, você tem que tomar cuidado com o que como você vai agir perante o cartório. Por quê? Porque se você quer que seu processo ele ande, você tem que ser cordial, conversar lá, você não pode bater de frente com o registrador ou com o analista. Então, o que você tem que fazer? Fazer ele entender que você tem um direito. E você faz isso fundamentando. Você vai fazer um requerimento, você vai fazer... Isso não te impede de você fazer uma ata notarial, fazer toda a documentação, montar um processo e fazer um requerimento perante o registrador, montar o seu requerimento top de uso capião e você montar um requerimento para ele demonstrando que, pela lei... Primeiro, existe uma lei que institui os serviços dos registradores notariais. Eles não podem negar ato algum, tá? Outra informação. Existe, agora, a 14.382 diz que ele não pode mandar o seu processo para o judiciário sem que haja uma impugnação e essa impugnação esteja assistida de razão, esteja justificada. Então, você vai montar um processo top, você vai montar um requerimento, você vai protocolar perante o judiciário, você vai usar a lei do registrador e do notário, que é a 8935, parece, se eu não me engano. Você vai demonstrar que, perante aquela legislação, existe uma responsabilidade que o ato da uso capião, ele já é regulado pelo artigo 216A da 6.015, ele já tem um provimento do CNJ autorizando o cartório. Então, assim, e agora a 14.382 também veio e regulamentou, dizendo que ele só pode ir para o judiciário depois de completado os requisitos, e você vai protocolar e você vai ficar movimentando. O que é ficar movimentando? Passou um mês que ele não analisou, você vai mandar um e-mail. Solicito a resposta das exigências constantes no meu título prenotado e apresentado para análise perante o senhor registrador quanto a aceitação do ingresso da uso capião ou não. Caso não tenha concordância, caso tenha algum requisito que não tenha se enquadrado no provimento, solicito por escrito e fundamentado uma nota do registrador para que se proceda à suscitação de dúvida, caso necessário. Então, você tem que utilizar com eles a lei. Cordialmente, eu falo. Por quê? Aqui teve uma cidade pequena
que quando eu conversei com a registradora, ela falou assim, não faço uso capião aqui, nem adianta protocolar. Falou de jeito para mim. Fiquei Aqui tranquila. falou aqui. Fiquei tranquila. Fiz a minha ata do TREL, fiz o meu requerimento, juntei documento, provas e mais provas. Não tinha... O meu uso capião estava perfeito. Nem tinha como ela me negar. Fiz todo o requerimento, apresentei. Passou 2 meses, ela foi obrigada a analisar, analisou e deu o segmento. E aí eu movimentava o processo. Eu mandava e-mail, solicito o edital dos entes públicos. Aí eu mandava e-mail, solicito o edital de terceiros. Eu mandava e-mail. Então, ela era obrigada a me responder. Você está entendendo? Por quê? Porque eu fundamentava e eu utilizava com ela a lei. Não pressionava, não sentei com ela, não discuti, não briguei, não fiz nada. Eu só utilizava a lei contra a resposta. Então, se ela não fala para mim que ela não pode, ela tem que justificar por escrito para eu entrar com suscitação de dúvida. E eles geralmente Eu não sou vão mais fazer dessa opinião do amigável, né? Por exemplo, o que eu contei semana passada, que de um caso que passou por 3 advogados e eu consegui registrar pelo extrajudicial, eu fiz da mesma forma, sabe? Eu não quis brigar, eu falei, não, eu vou protocolar, vou colocar a lei, e se caso eles realmente continuarem negando o registro, eu vou pedir suscitação de dúvida. E aí eu fui, conversei, né, com o atendente lá, que é uma pessoa que sempre me atende. Ele falou, olha, Roberta, não faz, mas assim, você quer protocolar, protocola. Aí eu já tinha feito o requerimento com a lei tudo certinho, daí eu falei, então protocola e vamos esperar. E aí, acho que foi 4 dias depois, ele me ligou e falou assim, deu tudo certo, o registrador aceitou e tal. E eu nem acreditei, porque eu achei que ia ser mais difícil, né? Mas já que já tinha passado por 3 pessoas, mas então eu não queria, eu queria saber se alguém já tinha passado por isso, porque eu quero realmente assim, sabe? Utilizar a lei, protocolar, conversar com eles na base da lei ali e não ter que ficar brigando, né? Em último caso, mandar para a suscitação de dúvida e daí deixa eles resolverem. Mas era só isso, porque aqui o povo tem muito medo de tudo, sabe? Tem medo do juiz, tem medo do cartório, tem medo de todo mundo, prefere ir pelo mais difícil. Falei, gente, até quando? A cidade é enorme. E eu acho que assim, sabe o que é interessante, Roberta? Que, por exemplo, alguém tem que quebrar essa barreira. É o que eu sabe qual que é penso. o problema? Vai todo mundo para o judiciário e ninguém quebra a barreira. Então vai ficar uma legislação que foi trazida pelo Código, lá em 2015 foi incluído o capião. Agora todas essas legislações vai ficar uma coisa inutilizável no seu estado. Então alguém tem que abrir a porta. Então que seja você, porque aí você vai ser conhecido aí na região por aquela menina conseguiu no registro. Aquela conseguiu. Então vai ter que ter alguém que vai quebrar essa barreira. E eu gente, o registrador daqui, ele falou assim comigo, quando eu cheguei com o meu primeiro processo. Não vou fazer porque onde passa um boi, passa uma boiada. Eu falei, tá bom, então vai passar uma boiada aqui. E aí eu protocolei e deu super certo, mas assim, eu tenho essa dificuldade com ele, que ele é muito inseguro. Então, ele demora em liberar, mas libera. Eu acho que aqui está acontecendo isso. Eu acho que ele deve estar segurando por essa questão. Ele já é bem senhor. E eu acho que ele deve estar assim, isso porque se eu protocolar vai vir a boiada inteira. Eu acho que é essa questão que ele está tentando segurar. Mas é o que você falou. Mas não eu acho trabalha que até... antes de protocolar. Você tem que protocolar. Porque se você vai lá e conversa, ele nega e ele fica com raiva de você. Então, você tem que esquecer o que os outros estão falando, protocola. Porque quando tem um protocolo, aí muda a situação. Ou ele fundamenta a nota exigência, a nota devolutiva, ou ele se nega por escrito, ou não tem como se negar. Não existe uma negativa verbal. Eu acho que até a gente, assim, como, né, operadores do direito e com conhecimento da lei, eu acho que a gente tem, inclusive, que usar desses artefatos, né, que a gente tem ali da lei, para desafogar o judiciário, porque, ok, eu vou botar no judiciário, vai ser mais rápido, porque eu sei que o negócio está redondinho e que não vai ter dificuldade. Tá, mas até quando a gente vai ficar lotando, sendo que as coisas veio para ser resolvidas de uma forma mais rápida e desafogar, e por um capricho do registrador, não vai fazer? Eu acho que um dos principais pontos é isso. Ali no início do provimento, quando começa ali as preliminares, eu sempre uso isso na minha tese, gente. Eu sempre. Lá fala que o provimento veio para... O uso capião extrajudicial veio justamente para desjudicializar, para ter um movimento de
de judicialização, de desafogar o judiciário. Então, você está cumprindo com a sua função de cumprir os princípios basilares do provimento. Então, fica tranquilo. Só para curiosidade, aqui nós temos um cartório que não faz ata notarial para fins de usucapião e demorou para começar a fazer pelo registro de imóvel também. Agora acho que já faz, mas ele resistiu no começo também, não queria fazer. Nossa. Na maioria das vezes, aqui quase ninguém utiliza. Do próprio registrador, tá? É o quê? Não entendi. Na maioria das vezes é falta de conhecimento do próprio registrador. Acontece muito Eu sinto que aqui também, ele também não vai atrás, ou talvez não tenha uma pessoa que ele sinta segurança em pedir uma orientação, né, uma assessoria ali, e aí ele acaba deixando de fazer. Pronto, aqui em Alagoas não é concursado, então o que acontece? Já está há um bom tempo no cargo, há mais de 30 anos, e aí não tem esse entendimento de que tem que se atualizar. Então, na maioria das vezes, quem está à frente do cartório não é formado em direito, não é um especialista, ele está ali no cartório só à frente tantos anos porque o pai deixou. E aí o que acontece? Essa pessoa que está à frente não se atualiza e os advogados que estão atualizados querem cobrar essa atualização e fica nesse impasse. E, de fato, a melhor forma é essa questão de saber pedir. Eu sempre compartilho muito com isso, é o saber pedir. Se você bater de frente, não vai dar certo. Então, é melhor saber pedir, tentar ver um checklist, tentar diminuir as devolutivas, porque o importante é você ter um diálogo bom com o registrador para que você possa ter a confiança dele que todos os processos que você vai levar para ele tem um padrão, existe um padrão já. Então, você mantendo esse padrão, sabendo que o primeiro, segundo, terceiro processo que de fato seja aprovado por ele, isso venha gerar uma confiança entre você e ele, e aí, consequentemente, esse impedimento seja zero, vamos dizer assim, porque não tem outra alternativa a não ser saber pedir e, de fato, entrar no checklist que ele pede, né? Tem alguns registradores que são mais criteriosos, mas é uma questão mesmo de segurança. Acho que de segurança para todos. Para ele, para quem está registrando, para quem era dono, sei lá, como de fato o terreno está sendo registrado, é uma questão de preocupação também. Entenda bem que ele está fazendo isso também para livrar a pele dele, né? E livrar a pele dos outros também. Não é nem não querendo fazer. É porque às vezes não sabe mesmo, pessoal. A amizade é o melhor caminho. Roberto, eu não sei também. Aí tem comissão da OAB no seu município? De direito registral notarial, não. Então, nem imobiliário, sim. Isso, seja precursora nisso também. Vai lá e peça para fazer uma comissão, coloca você como cabeça. E aí, o que acontece? Você faz amizade com esse registrador e fala para ele, registrador, vamos dar uma palestra para os advogados que estão iniciando. Começa ali, deixa ele importante, conversa com ele, torna ele seu amigo. A melhor função do advogado é se tornar amigo dos registradores, mostrar para eles que você também não sabe, que vai pegar na mão dele e nós dois vamos junto aprender e vamos indo. E mostrar que você tá ali para parceria, para ajuda, para conciliação, não para brigar. Porque quando você briga, você pode ter certeza que você vai ficar conhecida pelo seu ranço por todos os analistas, por todos os registradores que vão começar. Quanto a isso, não tem problema, porque eu tenho amizade em todos os lugares. Eu sou sempre da amizade mesmo, consegui na amizade. Mas, tanto que eu nem fui lá conversar com ele ainda. Eu falei, eu vou acabar, fazer todo o processinho, e aí depois vou, né? Tem um outro grupo que eu perguntei, mas ninguém passou pela situação, porque são de cidades já maiores. E aí eu falei, depois que eu ver um direcionamento, assim, daí eu vou lá com tudo certinho, vou conversar, mas não vou quanto a brigar, não. Porque eu acho isso, eu acho que é uma judiação, ficar segurando um negócio ali que pode se desenvolver por falta de conhecimento. Exatamente. Mas é justamente isso, falta muito a questão da própria informação. Você gerar também esses pequenos eventos, junto com as associações dos registradores, é importante. Perfeito. Eu sempre busco aqui
os representantes, as associações, porque são elas que, de fato, vão gerenciar esse canal para todos. E aí você vai uma cidade vizinha, e às vezes eles compartilham. Essas informações elas acabam correndo muito fácil. Então, quando 1 ou 2 ou 3 advogados compartilham essas informações e aprovam isso dentro de um grupo, fica mais fácil. Então, esses pequenos eventos são importantes para que você tenha sucesso e os seus amigos também. Não dá para você registrar o estado todo. É impossível. Exatamente. Então, não dá. Você tem que compartilhar a informação, você tem que gerar esses pequenos eventos, tem que ser prepulsor mesmo da ideia, porque se o próprio CNJ, se a própria federação não faz, se o próprio poder público não faz, você vai ter que gerar. Então, é uma questão também de bom senso, que há essa atualização e há esse entendimento de que não há essa busca de informação por eles, mas tem que haver de vocês. Se é novo, fazer o quê? Vai ter que correr atrás. E, às vezes, você convida o registrador para dar uma palestra sobre o assunto. Ele não sabe, ele não quer, mas ele vai lá, ele se dedica, ele estuda, e ele vai chegar lá, tipo, eu tô falando, e você... É isso mesmo, registrador, vamos lá. Principalmente de pequena cidade. Então, eles gostam de participar. Convide e seja amiga ali dele, vai trazendo ele para você, né? Pro seu grupo. Porque o CNJ ele já não faz isso, né, de forma natural. Então, você pode perceber que não é uma questão de interesse deles. Então, alguém vai ter que gerar essa informação, vai ter que levar essa informação de uma outra forma. Se é nova para eles, se eles têm medo por outros motivos, obviamente porque outras pessoas tentaram fazer de forma errada, e aí chega frustraram com ele. Entendeu? E aí chega a criar esse receio, essa problemática de dizer assim, não, o uso capião é sempre problemático, sempre tem confusão. Não é bem assim. Verdade. Aí, gente, vamos continuar aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 17. Para a gente não... Senão já é 8... Aqui é 9, de vocês é 9,17, que é 8,17. Lá, fala-se no parágrafo 1º que o acesso e envio de informações aos registros públicos, quando realizado por meio da internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada, do jeito que se trata o artigo 4º da Lei 14.063. Eu coloquei a Lei 14 aqui, porque por experiência, o artigo 4º, por experiência de análise de documentação, eu já devolvi. Quando eu estava no cartório, eu devolvi N documento. Por quê? Porque as partes achavam que estavam assinando digitalmente, mas não estavam. Elas entravam no programinha do Word, faziam uma assinatura. Gente, eu já peguei até advogados, gente, advogados mesmo. Eles pegavam, iam no documento que eles assinaram fisicamente, copiavam, cortavam a assinatura e colavam no requerimento. E eles escreviam assinado de forma digital. Gente, achava muito engraçado. E eles entravam em programa do Word ou do PD, tem acho que aquele de PDF aqui no computador, que elas geram uma assinatura. Eles entravam lá e geravam aquela assinatura e achavam que aquela assinatura ela tinha o poder de assinatura eletrônica. E não. A assinatura eletrônica, que ela é reconhecida pelos registradores, eles têm que estar de acordo com a norma. Então, qual é a norma? Aí vamos lá no artigo 4, 1463. Para efeitos dessa lei, as assinaturas são classificadas em assinatura eletrônica simples, a que permite identificar o signatário, a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico. O item 2, assinatura eletrônica avançada, a que utiliza certificados não permitidos pelo ICP Brasil. O cartório, pelo menos lá onde eu trabalhava, a gente utilizava a regra do ICP Brasil. Se a pessoa não assinava dentro do ICP Brasil, ela já não estava de acordo com essa legislação. Por quê? Porque para análise, a gente tinha que entrar dentro do programa
porque tem um provimento, que é o provimento 99 ou 100, não sei, não lembro de cabeça, mas tem um provimento que ele institui que a assinatura eletrônica ela tem que estar dentro do ICP Brasil. Então, para fins de registro, para fins de análise, de ingresso desse título, os requerimentos, os documentos, eles têm que estar assinados de forma eletrônica dentro do ICP Brasil, ou outro meio de comprovação de autoria ou integridade de documentos em formato eletrônico, desde que permitido pelas partes convalidadas ou aceito pela pessoa que for oposto ao documento com as seguintes características: está associado ao signatário de maneira unívoca, utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode ser elevado ao nível de confiança, operar o seu controle exclusivo, está relacionados aos dados, está relacionado de modo que qualquer modificação posterior é detectável, e a assinatura eletrônica aqui utiliza certificado digital nos termos do parágrafo 1º. E aí mais informações. Eu trouxe aqui o print da tela da minha assinatura eletrônica, que é a assinatura eletrônica que é reconhecida pelo ICP Brasil. E isso eu até trouxe para vocês entenderem que, tipo assim, eu não sei se vocês já trabalham dentro da assinatura eletrônica dos registradores. Vocês utilizam ele? O registradores, se vocês colocarem no Google, assim, ó, registradores, assinatura, registradores, ou registradores, assinatura digital. O próprio registradores, ele traz essa assinatura que eu faço. Então, você entra ali... Ai, gente, peraí. Eu cliquei em alguma coisa aqui no... Você entra ali no... Eu vou mandar o link para vocês. Aqui, ó, registradores, assinatura. Ô, Fran, mas aí ele vincula o teu certificado digital? Que eu uso o certificado digital daí. Sim, eles vinculam. Você vai entrar, você vai se cadastrar pelo registradores, você vai fazer aquele primeiro cadastro e você vai pegar o seu certificado digital. O meu também é certificado digital. Eu tenho tanto o da OAB como o meu certificado feito em formato eletrônico pelo contador mesmo. Entendeu? Então, o meu certificado do contador... Mas você tem os dois. Você tem a pessoa física e tem o certificado digital. Da OAB, tem os dois. E eu assino pelos dois. Tá, e os dois... Pessoa... Isso. Tá. Só toma cuidado na seguinte questão. Tem um certificado que diretamente só é aceito para a justiça. Esse certificado digital, pessoa física, ele não é aceito, tá? Então, Isso, há uma orientação e há um cuidado sobre isso por cada região. Então, assim, o próprio CNJ, ele já fez esse alerta justamente para que você tomasse cuidado com relação ao certificado digital. Então, tanto você como a quem for interessado tem que estar muito atento com relação a esse certificado digital. Então, o seu certificador... Então, esse do registradores, ele vai ser aceito por qualquer um, porque ele tem o formato dentro do ICP Brasil. É por Exatamente. isso que tanto o meu assinador de pessoa física, quando eu ingresso ele, e ele é aceito pelo registradores, você fez o seu cadastro lá, e você vai assinar pelo registradores, e aí eu estou te falando pelo aspecto... Eu não estou te falando pelo aspecto judiciário, eu não estou falando aqui, nosso estudo ainda não é sobre o judiciário, porque o judiciário, quem assina é só os advogados, certo? Eu só tenho ali o protocolo e eu vou ter um acesso ortogado pela OAB, e aí é outro parâmetro, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando quando você assina em formato eletrônico qualquer parte dentro do registradores. Por quê? Porque o registradores, ele vai dar esse código. Se vocês tiverem com o meu material, você vai ver que ele vai dar o formato pelo ICP Brasil e ele vai aparecer seu nome e seu CPF. E aí, se você validar dentro desse QR Code, vai aparecer para o registrador ou para quem for entrar nesse site aqui, vai aparecer os seus dados, que dia você assinou, que hora você assinou, que é você, que é seu nome, que é seu CPF, qual o documento que você utilizou. Então, vai aparecer os dados, que é os dados que está nessa lei de assinatura. Se você assinar pelo aquele programa que eu falei que muitas pessoas assinavam, que era o do PDF aqui, isso jamais. Você nunca vai conseguir, a pessoa não vai conseguir lá clicar e verificar os seus dados, suas informações. Sim. Eu não sei se é o site da OAB do Conselho Federal que tem
um lugar que você tem direito a 200 assinaturas por uma plataforma deles lá. Essa vale? Pelo certificado Então, digital? Dentro daquele, isso como para você, daquele parâmetro, ele serve principalmente para a OAB. Por quê? Porque quando você entra para o cartório, eu sempre falo, o cartório ele vai ter que entrar na sua assinatura e verificar, a gente tem um programa, quando eu analisava, lá tem um programa que você joga a assinatura da pessoa e ela vai aparecer um catálogo. Por exemplo, essa pessoa fez o digital, é igual o Elton falou, essa pessoa pegou o certificado dela em que lugar? Vai aparecer. Esse lugar, esse sistema que ela utilizou, ela se enquadra dentro do ICP Brasil? Aí ele vai dar uma ficha, um relatório. Se todos aparecerem verde lá, tô só falando um programa interno, se todos aparecer verde, o cartório não vai devolver. E o único que eu falo, assim, não o único, tem outros, mas o que vai te dar mais segurança e está disponível para vocês é o registradores. Então, se você vai dar entrada no cartório, utilize o que eles gostam de trabalhar. Então, eu sempre dou essa dica. Eu tenho uma amiga aqui que ela assinou num programa que eu não sei, eu não utilizo, porque como eu não, igual eu falei para vocês, como eu não tenho a prática jurídica, eu não sou advogada, por mais que eu sou advogada, eu tenho carteirinha, tudo, eu não exerço essa função. Eu sou da parte administrativa, Então, eu faço todo o lado voltado para cartório, por ter experiência nesse lado. Então, eu sou bem administrativa. Ela pegou e fez uma assinatura dentro, acho que do parâmetro que ela está acostumada para a OAB. Quando chegou lá, passou pelo programa do registradores e verificaram que o certificado dela estava com problema, verificaram outras questões e aí devolveu. Aí eu falei para ela, amiga, faz a qualificação dentro do registradores. Ela fez, assinou o requerimento dela, foi lá e não deu problema algum. Então, como o registradores hoje é um site, e eu acredito que o SERP, né, o SERP vai ter essa possibilidade, porque ele vai complementar todas as ferramentas que já tem o registradores, então é importante que a gente fique atento a esses detalhes e não fique tentando ir pelo meio mais difícil. Se tem a possibilidade, tem a ferramenta que tem ali e que vai ser utilizada pelos registradores, vamos ali por eles. É porque, nesse caso aí, a assinatura digital do site dos registradores, ele gera também um número fixo, é como se fosse um CPF digital, entendeu? E esse número, ele é cadastrado e é reconhecido dentro dos cartórios. Então, aquele número de série, você, além da assinatura, ele vai aparecer também. Então, não é só assinatura, não é só você pegar, assinar, escanear e tá lá bonitinho. Não. Tem um número também cadastrado que aparece junto com essa assinatura. Olha que perfeito. Entendeu? Então, se você olhar pelo aspecto registradores cartório, facilite. Assine dentro do que eles estão utilizando para parâmetro. Porque senão, às vezes, você vai assinar de forma digital. Por exemplo, eu não apresento meus títulos para cartório fisicamente. Por quê? Porque tem que reconhecer firma. Você assina, né? Você vai ter que ir no cartório reconhecer firma. Se eu assino dentro do registradores, eu já não reconheço minha firma. Não preciso fazer um reconhecimento de firma físico. Por quê? Porque ele é digital. Então, eu mando, ou eu faço protocolo por e-mail, ou eu vou diretamente deles assinado de forma digital. E se eles têm dúvida, eles entram lá no registradores, já verifica que minha assinatura é válida. E está dentro do parâmetro que o cartório utiliza, que é o ICP Brasil. Então, é perfeito, gente. Então, é uma dica que eu até coloquei para compartilhar com vocês, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento de assinar dentro desse programinha, que é fácil. Eu mandei o link da OAB, que é do Clube de Serviços, para vocês verem como que é. Gratuitamente, a gente tem direito a 200 assinaturas de documentos, com validação e tudo. Daí, se quiserem ver como funciona. E quando você assina, Lud, que eu não assinei ainda por ele, quando você assina esse documento, ele sai um relatóriozinho que é igualzinho esse do registradores? Tá sem voz, Lud? Eu vou ver lá no material que você mandou, tem lá um modelo, né? Aí eu até coloquei um modelo para vocês verem que tem o verdinho, né, do ICP, aí tem o QR Code e tem minhas informações ali, tá, gente? Então, mas assim, não tem nada de perigoso, não, porque, né, hoje eu falo assim, o CPF é nosso... todo mundo tem que saber porque é a nossa vida, né?
mas ali tem ali tudinho para vocês verificarem quando que pode pesquisar. É um exemplo, é um modelo. Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Aí, a gente vai para o artigo 19. Ô, Thay, qualquer coisa você me paralisa aí. Sim, o horário é até 10, enfim. Até... Elton, e você fica preparado para a parte de registro civil, tá? Quem? O Elton vai fazer. Aí, ali a certidão, artigo 19. O artigo 19 também, ele foi bem alterado. Ele teve bastante informações, por quê? Porque a gente tem que visualizar que a Lei 14.382, ela veio trazer esse marco digital, esse marco eletrônico, de uma maneira ampla. Ele veio trazer essa publicidade. Então, quando a gente fala da Lei 14.382, ela está querendo demonstrar para vocês que, a partir de agora, o marco digital, o meio eletrônico, ele vai ter força. Então, por isso que ele tem que ser seguro, ele tem que ser feito da maneira correta. Aí ele fala, artigo 19, a certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme requisitos e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardado por mais de 5 dias. Esse aqui não mudou, ele é o mesmo texto da Lei 6.015. E aí também, já lembrando que a nossa certidão ela não pode ser segurada por mais de 5 dias. Eu sempre falo porque, às vezes, a gente não tem esse conhecimento e os cartórios, principalmente de interior, eles marcam assim, vem buscar sua certidão daqui 15 dias. Gente do céu, 15 dias para tirar uma certidão. E aí você tem que falar, não, mas é só assim, eu não pode passar de 5 dias. Tem que ter dali os 5 dias, você tem que fazer o pedido e tem que ter uma retorno. Se ele não tem certidão, se ele não localiza, ele tem que fazer uma certidão dizendo que ele não conseguiu, que ele não tem certidão, que não existe registro, alguma informação, mas que tem que ser expedida a certidão, tem que ser expedida a certidão. Só tomar cuidado, porque como está tendo essa atualização agora de imediato, então tem muita gente que está já agora pegando justamente esse certificado digital, então muito sistema ainda não está atualizado por ser interior, por não ter essa preparação do próprio registrador, não ter o equipamento devido para poder gerir essa certificação. Então, perguntar antes, já estão gerando certificações eletrônicas? Como é que está? Então, assim, uma resposta direta, aí você sabe que vai ficar dentro do prazo. Caso contrário, muitas vezes você vai ver essa barreira da questão da regularização deles. Não tem esse preparo ainda para emitir a certidão de forma eletrônica. Tá? Não, às vezes, é o que eu falo, às vezes não é por não querer emitir, é por justamente não estar preparado. Aí, às vezes, vem um pedido, vai para o fórum, para saber como é que está, uma atualização. Daqui que você vai resolver dentro desses 15 dias. Eu ligo para o cartório e eu falo, se você não tem como trabalhar de maneira eletrônica, eu preciso dela física, me manda por Sedex, e aí eu vou ver outros meios. Lógico que a gente não vai obrigar que eles estejam dentro do programa eletrônico ainda, principalmente do CERP, por quê? Porque tem um limite dessa lei. Tem um limite para, igual fala, é obrigatório que os registradores, que os escreventes, que os notários, que o cartório se enquadre no certo, mas tem um limite para esse exercício fazer. Então, você também não tem como cobrar o formato digital, mas a certidão tem que ser expedida dentro dos 5 dias. Ou seja, se ele não pode nos atender no formato eletrônico, peça a maneira que tem. Correspondente, Sedex, qualquer outro meio, né? Não precisa ser exatamente no formato eletrônico. Para você ter uma ideia, tem uma informação com relação até à digitalização dos registros. Assim que eu entrei na área, eu recebi a informação de que todos os livros, todos os registros, fossem eles civil, o que fosse, eles teriam que estar de forma digitais, disponíveis. É impossível isso. Você tem que fazer uma microfilmagem, é muito caro. Até, se eu não me engano, a Igreja do Santo dos Últimos Dias até ofertou esse serviço em alguns estados. Só que apenas algumas federações, algumas associações, de fato, receberam isso de forma legal e entenderam que era para ser feito. Se eu não me engano, Pernambuco fez. Pernambuco tem isso. Se eu não me engano, Paraná também fez.
e não tenho essa certeza. Mas, para você ter ideia, isso foi uma solicitação do próprio CNJ para que todos os registradores fizessem. Só que não tem suporte para isso. Não tem gente para poder fazer isso. Não tem treinamento para fazer isso. Imagine essa certificação. A gente que trabalha com isso, dia a dia, a gente já tem um problema. Imagine esses registradores, esse que foi comentado, que é um pouco mais velhinho, que já é um pouco mais distante da tecnologia, não quer se atualizar e tudo mais. A gente vai encontrar esses problemas. Mas, por isso, gente, e outra coisa, assim, eu trabalhei, lá onde eu trabalhei, os registros, os livros, era a maioria, assim, como foi o primeiro cartório daqui, de Campo Grande, o primeiro, então, a maioria, muitos registros eram transcrições, averbações, era o que mais tinha. E tinha transcrições, principalmente antigas, que elas estavam ali, esfarelando tempo. Então, muitas vezes, a gente tinha que produzir uma certidão, a pessoa pedia a certidão, e aí não tinha todas as informações. Por quê? Porque existiu um lapso temporal onde aquele livro não conseguiu manter, ele foi desfarelando. Então, a gente expedia a certidão com as informações que tinha, ou até mesmo com as informações que não tinha, e colocava. Devido à função do tempo, devido a essa informação não foi possível ter sido retirada no extremo, colocaria uma justificativa. Então, é isso que assim, a gente também tem que ter noção. Esses dias eu fiz um pedido e não tinha registro do meu imóvel. Inclusive, não tinha nem como o registrador alegar que estava dentro do loteamento. Era uma coisa assim, bem complexa. O imóvel era 600 metros quadrados e foi aberta matrícula. Na verdade, foi feita a transferência imobiliária somente de 50%. Então, só foi aberto 300 metros. Todas as transcrições antigas eram 300, e a matrícula, que veio várias transcrições, e a matrícula só tinha 300 metros. E a matrícula falava o lote tal da quadra tal na integralidade. Só que a integralidade do lote, conforme o mapa da prefeitura, era 600. Ou seja, e não cabia retificação. Por quê? Porque se eu entrasse com a retificação, e aí a gente até conversou com o registrador para entrar com a retificação da área, porque o imóvel não era 300, 600, ele falou, tá, mas como que você vai provar? Falou para o meu cliente, né? Mas como que você vai provar que você adquiriu efetivamente os 600 no seu título, se o seu título também está 300? Então, foi um erro sucessivo, e aí o que a gente teve que fazer? A pessoa sempre morou nos 600, o imóvel sempre foi 600, tem ali os muros de construção. A gente entrou com os capião. E aí a usucapião entrou para o imóvel o quê? Sem matrícula, porque não tem matrícula. E aí o registro produziu uma certidão de inteiro teor dizendo que, conforme pesquisa nos acervos, não possui registro quanto àquela área de 300 metros quadrados. E acredita, assim, colocaram até assim, ó, acredita-se que está dentro da fazenda área do loteador. Pensa só na complexidade. Então, quando eu entrei com a usucapião, eu fui, eu fui falar para o registrador, que era outro registrador, inclusive não era o registrador que me expediu a certidão, porque já não pertencia àquela comarca, foi para outro registrador e eu tive que fundamentar para o registrador. Esse imóvel não tem matrícula e ele tem sequer um proprietário registral. Ele acha que o proprietário registral é esse. Ele acha, o registrador que me expediu a certidão. Mas não, ele não pode afirmar. Se ele acha que ele não pode afirmar, eu também não posso fundamentar para o senhor que seja esse proprietário registral. Então, pensa só na problemática. Aí eu fundamentei e demonstrei para ele que eu estava entrando em desfavor da pessoa que tinha o título, então não do proprietário registral, porque o proprietário registral sequer existia. Então, o meu proprietário era aquele que eu tinha o documento que foi comprado lá originalmente. E tá indo, a gente está seguindo nesse raciocínio. Então, são coisas que a gente tem que ficar atenta no teor, porque ainda que o registrador não tenha a matrícula, não tenha a transcrição, ele tem que produzir uma certidão alegando isso, alegando que não tem, alegando que não pertence àquela circunscrição, alegando que o tempo, sei lá, foi prejudicado, alegando alguma informação, ele tem que não prestar, entendeu? É pública, então ele tem que prestar. Em relação à assinatura no portal da OAB, gera o mesmo relatório.
do ICP, o verdinho, igual. Isso, então, perfeito. Então, isso quer dizer que aquela ali vai também ser, quando passar no sistema dos registradores ali, vai ser verdinho para tudo. Geralmente é isso que eles fazem. E ficou alguma dúvida nesse sentido? Deixa eu voltar para o meu material, que eu nem sei onde que tá. Aí, no parágrafo 1º, alguém quer comentar mais alguma coisa? No parágrafo 1º, a certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. E aí, gente, esses dias, aqui eu até coloquei informação de azul assim, ó, genérico, mediante reprodução por sistema autorizado em lei. Então, a certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico, ou seja, fisicamente ali por escrito, né, tirada ali as informações, ou também por meio eletrônico. Então, ou o registrador ele vai assinar fisicamente, ou ele vai assinar no formato eletrônico, assinar eletronicamente, e os dois tipos de certidão vão ser válidos. Aliás, o mesmo tipo de certidão, só muda o formato, as duas maneiras vão ser válidas. Gente, esses dias a menina que trabalha comigo, ela me questionou assim, Franciele, o que é certidão de inteiro teor? E aí, o que acontece? Eu fui, né, explicar para ela que é a reprodução fiel e todas as informações do imóvel ali. Porém, no registro civil, a certidão de inteiro teor ela é diferente. O Elton já saiu? Então, a certidão do registro civil, ela é diferente. Quando você vai lá no cartório de registro civil e você pede uma certidão de casamento, por exemplo, ela sai uma certidão. Ela sai a certidão com os dados das partes, o nome do pai, da mãe, não. Quando você pede uma certidão de inteiro teor, ela sai bem mais completa. Ela sai, porque assim, o registrador, o oficial de registro civil, né, o registrador do registro civil, ele vai tirar as informações que está no livro dele e que na certidão de nascimento ou de casamento não são necessárias. Eles vão colocar, tipo, quem estava ali para assinar como testemunha, vai colocar a informação da avó até. Gente, tem certidão, a certidão de inteiro teor, ela saiu até a data do casamento, local, as informações que a gente não tinha. Então, assim, quando você fala de certidão de inteiro teor para o aspecto de registro civil, ela é diferente da certidão de inteiro teor para o registro de imóvel, porque no registro de imóveis, ele vai tirar a mesma certidão de matrícula, porque é aquela informação que o registrador tem. Então, é tudo aquilo. Sim. Certo, El? Exatamente. Perfeito. Então assim, eu tinha falado para ela, né? Quando ela fez o pedido lá no registrador, eu falei para ela, não, a certidão de inteiro teor é a certidão do imóvel, ela vai sair todos os dados ali do imóvel. Aí ela pegou e falou, não, Fran, mas eu tô com dúvida porque quando eu fui pedir no registro civil, existe a distinção entre da certidão de casamento, da certidão de nascimento e a certidão de inteiro teor dessa certidão de casamento e dessa certidão de nascimento. Por quê? Porque ela é diferente, ela é mais ampla. Isso. Ela é exatamente como está registrado no livro. É o livro transcrito. Para toda a certidão. Então, o que está na folha do livro é o que vai aparecer justamente na folha. Então, se você, para o seu serviço, às vezes você precisa tirar por exemplo, eu queria fazer um documento aqui, eu preciso de uma informação mais completa do registro civil dessa pessoa. Você já não pede a certidão da certidão de casamento ou a certidão de nascimento, você pede a certidão de inteiro teor, porque vai sair todas as informações. E aí, por exemplo, eu fiz Se eu não me engano, a certidão de inteiro teor é geralmente usada, por exemplo, quando... É que eu fiz uma pesquisa esses tempos para um cliente que ia casar, ele era português e queria casar com uma brasileira. E para esses documentos, para enviar para a embaixada de Portugal e tudo, para pedir os documentos dele, para mostrar que ele quer casar e tudo, era essa de inteiro teor, apostilada, de acordo com o apostilamento de área e tudo mais. Aí acho que é essa daí, né? Não, nesse caso dele, a necessidade dele só precisava ter a última atualização para quando é casamento estrangeiro, por exemplo, nesse caso aí dele. A atualização sendo apostilada. Mas, se ele já foi casado, por exemplo, teria que estar a informação da averbação do divórcio ou do último casamento, entendeu?
Então, assim... Eu me pautei pelo que estava no site do consulado, porque o cartório mesmo daqui não soube informar o que ele precisava. Aí eu achei lá no consulado e falei, era mais ou menos isso. Mas a do InteroTU também ela vai servir, não é que não vai deixar de servir. Precisa, né? Entendeu? Entendi. Às vezes tem algum valor até mais irrisório. O meu caso também foi justamente isso. A pessoa iria casar lá acho que em Portugal, e aí ela precisava de uma certidão de inteiro teor. E a certidão simples que ela tinha, certidão de casamento, não serviu para ela lá. Ela teve que vir pedir a certidão de inteiro teor apostilada, porque aí serviria lá para o casamento dela. Então, achei bem interessante essa explicação, porque aí eu consegui mostrar para a pessoa que trabalhava aqui comigo essa informação. Filha, para de gritar, mamãe está fazendo aula aqui. É porque acontece muito o contrário. Quando você precisa registrar, por exemplo, vamos dizer que você vai vender um imóvel, registrar para um estrangeiro, e a pessoa vai casar com uma brasileira ou coisa do tipo. A informação que vem de lá, ela não precisa, na maioria das vezes, o registrador aqui, ele não pede ela como InteroTU. Mas o que é pedido daqui para lá, o que é para ser registrado lá, tem que ser como InteroTU. Então, há muito essa necessidade. Então, provavelmente foi o exemplo de vocês. A certidão que saiu daqui para lá foi de forma de InteroTU, mas a que chega aqui para ser registrada aqui, ela não necessariamente ela precisa ser de InteroTU. Óbvio que a de InteroTU ela vai ter a mesma informação do que a certidão normal. O registrador também aqui ele não pode impedir de receber essa certidão. Pelo contrário, para ele é mais válido. Às vezes, qualquer certidão dessa é necessário e é mais interessante você apresentar junto ao processo, porque ele vai ter essa informação a mais. Então, informação a mais não quer de menos. Só desativar o microfone. Aí, outra informação que ela me perguntou, e eu acho interessante eu passar essas perguntas para você, por exemplo, assim, Franciele, o que é materialização? Por quê? Porque eu pedi para ela, vai no cartório de registro civil e pede ali a certidão de registro civil dessa pessoa. E aí o cara falou para ela, essa certidão aqui era materializada. E ela já voltou pirada, né? Tipo, perguntou para mim, Fran, o que é isso? Aí eu expliquei para ela, por exemplo, aqui no registro civil, eles têm o programa, né, da CRC. Então, eles vão expedir uma certidão de registro civil de uma pessoa que é lá de São Paulo. O que eles vão pegar? O registro de São Paulo vai mandar para o cartório aqui do município a certidão, e o cartório daqui de Campo Grande ele vai materializar as informações que foram disponibilizadas lá naquela certidão. Então, por isso que vai falar que essa certidão, existe, né, a materialização da certidão, e eu até coloquei aqui o fundamento, assim, ó, a materialização de certidões consiste na impressão de certidão de um registro pertencente a outro cartório, através da Central de Informação de Registro Civil, o CRC. Então, quando você pegar uma certidão de nascimento ou de casamento materializada, isso quer dizer que outro cartório reproduziu. E agora, gente, vai a novidade. Olha só a novidade. Deixa eu ver se está aqui nesse artigo, porque minha filha pegou meu negócio aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Olha só. Eu não sei. Vamos continuar lendo aqui, mas eu vou ler que eu vou falar para vocês a novidade. Mas, ó, por exemplo, o parágrafo 2º, artigo 19, parágrafo 2º. A certidão do registro civil das pessoas naturais mencionarão a data em que foi lavrado o assento. Então, a certidão, antes, esse parágrafo 2º, ele falava assim, no texto dele, antes da Lei 14.382, ele falava assim, ó, a certidão de nascimento mencionará a data que foi lavrado o assento. Ela não era genérica, ele não falava que as certidões do registro civil. Então, foi alterado, essa lei alterou essa palavra, nascimento, para registro civil. Por quê? O registro civil não é só o nascimento, né? É o nascimento, é o casamento, é o óbito. Então, a certidão de registro civil engloba outras certidões. E quando o parágrafo 2º falava a certidão de nascimento mencionará a data do assento, ficava, poxa vida, só a certidão de nascimento tem obrigatoriedade de mencionar a data do assento? Não. Então, o texto da lei foi alterado nesse sentido.
Aí o parágrafo 5º que fala da materialização. As certidões extraídas dos registros públicos deverão... E aí que entra o seguinte, com o SERP, gente, já me falaram mais ou menos, lógico, vai depender de CNJ regulamentando isso. Mas com o SERP, um cartório daqui de Campo Grande de registro de imóveis vai poder materializar a certidão de registro de imóveis de outro lugar. Já imaginou? Então, um registro de imóveis, por exemplo, lá de São Paulo, registro de imóveis, porque é registro público. Você vai pedir, vai fazer o protocolo e falar, olha, o cartório de Campo Grande de Mato Grosso do Sul, eu quero a matrícula do imóvel do lote tal lá de São Paulo. Aí o cartório vai protocolar, vai fazer o pedido lá naquele cartório e ele vai pegar do cartório de São Paulo, porque eles vão ter o programa, né, a conversa interna, e eles vão materializar da mesma maneira que hoje já ocorre pelo registro civil, os outros registros públicos também vão trabalhar. Essa é uma das novidades que o SERP trouxe. Então, as certidões extraídas dos registros públicos deverão observar o disposto no parágrafo 1º deste artigo, ser fornecida eletronicamente com o uso de tecnologia que permite a sua impressão pelo usuário e identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça. Dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. Então, dentro do SERP, dentro do programa SERP, o cartório de Campo Grande vai poder liberar a certidão de São Paulo, e aí, por ser dentro do SERP, vai ser uma certidão expedida eletronicamente que até vai dispensar que ele materialize, que ele faça uma outra certidão e conste que ele materializou a certidão de São Paulo, porque lá ele já vai ter acesso a essas informações. Vai ser legal, espero, não sei como que vai funcionar isso na prática, não tenho a menor noção, mas acho que vai ser legal. Eu estava pensando exatamente isso aqui, como isso vai funcionar na prática. Porque como é que acontece? Por exemplo, eu peço muito, eu uso muito a CRC aqui. Hoje eu já acesso a CRC diretamente do meu escritório. Então, o que acontece? Eu solicito uma certidão, ela, por exemplo, ela nunca foi atualizada no sistema. Então, eu solicito a certidão lá de São Paulo. Estou aqui em Maceió, estou aqui em Alagoas, eu solicito lá em São Paulo. Eles pegam esse livro, colocam no sistema e é impresso aqui no cartório de registro civil público. Não é diretamente no meu escritório, não. Você tem que materializar ela lá. Então, quem assina é o tabelião daqui. Ela é assinada de forma eletrônica lá e assinada também aqui, conferida pelo registrador aqui. Ela é materializada como fosse a certidão daqui e é colocada as informações, tanto a de lá, que foi emitida pelo cartório de lá, e também materializada pelo cartório daqui. E aí vem justamente o assento do registro, que é justamente a emissão dele do dia em que foi emitida, né? Não foi o dia que foi digitada, foi o dia que foi emitida e foi assinada aqui. Pronto. É exatamente isso. Vai acontecer da mesma forma. A certidão vai ser digitada lá, quando não tiver no sistema, e vai ser impressa aqui. Se não for preciso, de fato, ser impressa, se ela for ficar disponível de forma digital, como essas assinaturas digitais já estão funcionando, eu digo isso porque eu já tirei algumas certidões de ônus, eu não sei se já acontece aí. Essa semana mesmo eu já recebi por e-mail. Eu precisei fazer uma posse de um terreno aqui, de um cliente. O terreno dele é registrado e uma moça disse que é dona há mais de 10 anos. Então, já estava com o processo de uso capião e tudo mais, mas o processo estava tudo errado porque o terreno que ela tá reivindicando é outro, e não o do meu cliente. Enfim, e eu precisei tirar essa certidão atualizada de ônus para que eu pudesse comparecer e ver, de fato, se há alguma modificação, né, na matrícula. E, de fato, não tinha. Então, já chegou por e-mail, sexta-feira à noite, você tem ideia, sexta-feira, 7h30 da noite. O cartório já está fechado, chegou para mim pelo e-mail, até porque o administrativo deles estavam trabalhando, enfim. Mas chegou para mim e no sábado eu já fui tomar as devidas providências. Então, assim, vai, de fato, agilizar muita coisa e vai funcionar. Isso era já para estar funcionando há muito tempo. A CRC já funciona acho que acredito, desde 2015, 2016. Então, há muito tempo. Entendeu? Mas então, ainda assim, existe muita resistência ainda. Por exemplo, a CRC nem tanto. Quando, por exemplo, alguns procedimentos que poderiam ser feitos pela CRC em outras comarcas, geralmente, deixa eu dar um exemplo que
reconhecimento de paternidade socioafetiva quando o registro de nascimento não é daqui. O cartório nega, ele diz que não pode fazer e manda para o judicial. Então, é porque aí, nesse caso, ele não tem o e-protocolo, é um outro sistema. O problema hoje que acontece dentro dos cartórios é que não há uma padronização. Eles são vários sistemas e que nem todos estão treinados e aparelhados para isso. Então, o e-protocolo só existe em alguns cartórios. Em São Paulo já existe há muito tempo. Então, aqui em Maceió só chegou tem menos de um ano. Então, esse problema que você está querendo resolver só... O e-protocolo já funciona aqui. São Paulo. Aí, entendeu? Não, então, mas é isso que eu estou falando. Funciona. Eu acho que eles têm lá, só que eles não querem fazer, entende? Eles não querem ter por exemplo, ter que montar todo o processinho aqui, enviar para lá, depois fazer todo esse trâmite. Eu acho, da minha visão, que não querem fazer isso, não querem ter esse trabalho. É como a gente conversou, às vezes não é nem a questão do querer, é a questão, de fato, não ter o devido conhecimento. E o SERP, por isso que eu estou falando assim, que o SERP, ele está trazendo tanta novidade que a gente realmente passa essa ideia que a Ludmila falou. Nem consigo imaginar como que vai ser. E eu espero que venha resolver esse problema. Por quê? Porque aí, Elton, ele vai tirar todas as plataformas, protocolo, série, outros protocolos aí que existem. Acredita-se que será padronizado dentro do SERP unicamente uma plataforma para esse tipo de serviço. Então, vai ser realmente a sensação do momento. Espero que venha trazer os nossos resultados que a gente sonha e espera. São validações, né? Os sistemas têm que ser validados durante o tempo, não adianta você implantar qualquer sistema e ser falho, de fato. Então, assim, essa preocupação também do judiciário, né? E não expor essas informações e deixar de qualquer forma. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil há muita fraude. Há o lado bom, que é o nosso, em querer registrar, em querer, de fato, deixar regularizado, e há o outro lado que quer se aproveitar das informações, se aproveitar de alguma forma desses dados e pelo mau caminho. Então, tem essa dupla preocupação do judiciário. Então, é uma questão só de implantação mesmo e de aprovação disso. Agora, o parágrafo 6 também me deixou com um questionamento. Vamos lá. O parágrafo 6 diz assim, o interessado poderá solicitar a qualquer, e essa palavra me deixou com dúvida, a qualquer serventia, certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia, por meio do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, nos termos estabelecidos pela Corregedoria de Justiça do Conselho Nacional. Tá. Aí, a minha dúvida só uma dúvida, tá? Que a gente pode ser que na prática não funcione, mas vamos dizer que eu vou no cartório de registro de imóveis de Campo Grande e eu quero uma certidão de registro civil, que é de nascimento, e eu quero tirar do cartório de registro de imóveis. Porque essa é a minha dúvida. Será que vai ser possível? Porque olha o que eles colocaram aqui, o interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas aos atos registrados em outra serventia, por meio de sistema eletrônico. Eu acho que ficou genérico demais esse parágrafo, e aí eu fico com essa dúvida. Será que o SERP, por exemplo, dentro do cartório de registro de imóveis, o SERP que vai ter todas as abas, qualquer pessoa, então a gente fica meio... Não, o SERP vai ser justamente só para registro de imóveis. A CRC só para registro civil. Então, é o que eu falo. Não, o SERP ele engloba todo o registro público. O SERP, então, ele é um programa de todos os registros públicos. O registro público engloba tudo. Há uma discussão ainda sobre isso, mas, a priori, não haverá essa mudança de forma imediata. Então, haverá a inclusão do SERP, entendeu? Mas você pode fazer o seguinte, por exemplo, o que acontece hoje que a gente consegue muito localizar certidões e até pessoas. Por exemplo, vamos dizer que o meu registro foi feito lá em 86, quando eu nasci. Se você procurasse hoje, se eu nunca tivesse tirado uma segunda via, por exemplo, você nunca iria encontrar o meu registro de forma online, diretamente na CRC. Se a partir do momento em que eu faço uma atualização desse registro e ele recebeu um selo digital, ele foi emitido, sei lá, 1 ano atrás, a partir do momento que você faz uma busca em qualquer cartório dentro da CRC, você consegue localizar
qual foi a data a última data emitida e onde foi registrado, só com o meu nome e data de nascimento, filiação e tudo mais. Então, esse registro ele foi atualizado no sistema, ele foi posto no sistema. Então, há essa dúvida. De que forma vai ser procedido essa questão da atualização dos registros de imóveis, que ainda não estão? Eles vão ser colocados disponíveis diretamente no SERP, ou vai ser diretamente, primeiro, validação apenas no SERP e depois incluso o cruzamento dos bancos de dados? É o que está sendo... Essa lei já trouxe isso. Já trouxe que todos os programas aleatórios, CRC e qualquer outro programa, o SERP, ele vai ser o programa para registro público. Ou seja, todos esses abarcados lateralmente vai tudo para o SERP. E aí que é a minha dúvida, se lá vai ser de todo o registro público, ou seja, registro público, a gente está falando de registro de nascimento de civil, registro público de notas, registro público de registro de imóveis, registro público é registro público. E aí que vem, lógico, que a prática, que é quando chegar lá, né, na concretização desse serviço, que vai englobar, será que isso daqui vai ser, tipo... E até mesmo eu vi uma palestra de um registrador que ele até falou assim, será que agora... Até ele brincou. Será que vai ser feita a extinção dos cartórios? E o outro registrador falou, não, jamais, porque cartório, ele nunca vai ser extinto. O programa SERP vai ser para que todas as outras pessoas tenham acesso em uma plataforma só, todos os registros públicos. Mas aquela serventia vai continuar. Tanto é que tem muita gente que não usa os programas até hoje, nenhum programa. Então, é interessante a gente fazer esses questionamentos para quando chegar a concretização desse ato, a gente falar, putz, será? Olha, aquilo que a gente estava conversando lá em 10/9/2022, hoje é real. E os cartórios não vão acabar porque, assim, eles são registradores, né? Então, você tem que ir lá para pegar as informações, registrar no livro, lavrar no livro, para que, de fato, ele fique disponível. Então, assim... Os cartórios, de fato, não vão acabar, isso é besteira. O que vai melhorar é a comunicação e espero que realmente melhore, que estejam disponíveis, de fato. É uma preocupação muito grande por parte disso, eu encontro esse problema diariamente. Clientes mesmo, meus, que, infelizmente, não tem nem registro. Mas não é por nada, é porque o cartório já passou por uma enchente, um incêndio, uma catástrofe, alguma coisa do tipo, e que dificultou a emissão dessa segunda via. E acontece também com alguns cartórios de imóveis. Então, a preocupação do CNJ é de tornar disponível, de uma forma mais segura, esses dados. Bom, demorou muito tempo, isso já vem sendo cobrado pelos cartórios. Mas só está tomando, de fato, alguma decisão, algum interesse agora. Tarde, mas fazer o quê, infelizmente. Muito bem, é isso aí, Elton. Vale ressaltar o que a gente já falou várias outras vezes aqui, principalmente quando a gente estudou sobre as alterações no SERP, que muita coisa aqui ainda é utopia e que vai ser futuramente regulamentado e posto em prática, né? Esse parágrafo, vocês lembram aí pela frente, mas no momento é o mundo ideal, né? O universo paralelo do legislador, né? A boa intenção valeu, tá aí, mas vamos ver como é que vai ser. E a ideia é a gente acompanhar mesmo, acompanhar essas atualizações, ficar atento. Estamos, né, de fato, antenados para que possamos, pelo menos, cobrar isso um pouco deles, um pouco mais. E vocês querem continuar? Vão me falando, tá, gente? É 10 horas. Quer parar aqui, tá? Quer continuar? Deixa eu ver terminar esse artigo? Parágrafo 6º, né? Aí o 7º fala que a certidão impressa... Nos termos do parágrafo 5º, que é o parágrafo da... Texto terão validade e fé pública. Os registros públicos de que trata essa lei disponibilizados por meio do CEP, a visualização eletrônica de atos neles transcritos, praticados, registrados ou averbados na forma e prazos estabelecidos, né,
futuramente pela Corregedoria Nacional. Então, acho que a gente já falou sobre isso, né? Inclusive, é o ponto polêmico que a Fran colocou, né? Dessa situação de generalizar, né? De fazer o pedido genérico em qualquer cartório para outro cartório, né? A gente já falou sobre isso. Então, deixa eu ver, aí no 9º... Vamos parar no 8º, então, porque ainda tem o 9º, o 10º, aí tem os incisos do 10º. Se a gente for para frente, acho que vai esticar bastante por hoje. Então, a gente para aqui a nossa discussão e a gente continua no próximo encontro. Eu acho que fica razoável, se todo mundo concordar. Sim. Fran, tu tá muda? Fran, tu tá muda? Podemos, então... Voltei. E isso, para mim, tranquilo, a gente continua, porque o artigo 9º, o parágrafo 9º, ele é muito importante da gente discutir ali as informações, porque vai ser útil, muito útil no nosso dia a dia. Já fiz até um pedido no cartório desse serviço, então é bem legal, é bem interessante, e a gente pode continuar na próxima aula. Gente, tira foto, tá, Lud? Linda. Tá bom. Adoro suas artes. Todo mundo preparado? Lud tem que ensinar a gente a colocar esses fundos aí, ó. Eu não sei, eu quero aprender. Achei no Canva, gente. O Canva tem fundo para Zoom, procurem lá. E tem gratuito, tá? Todos, posso tirar? Pode. Sim. Vou colocar lá no grupo. Isso. Gente, obrigada. E aí, tô adorando a nossa troca, que a gente venha continuar fazendo troca também, até pegando questionamento, igual foi feito da outra vez, né, Lud? E colocando ali no grupo para a gente ir aprendendo, trocando. Achei jurisprudência que fala também sobre assinatura eletrônica. Achei isso que pode falar sobre isso. E a gente vai se acrescentando aí as informações, fazendo uma troca bem legal. Só para falar daquela luz capião que eu postei lá no grupo, eu achei recursos especiais da STJ concordando com aquilo. E, para mim, é um absurdo. Não é porque é um absurdo, é porque inutiliza completamente o inventário e a pessoa não vai querer fazer e vai pagar ITCMD. Acaba também com essa arrecadação do ITCMD. Então, assim, não sei. Eu vou até estudar mais sobre isso. Manda, Lud, para a gente link. Pode mandar, tá? Link disso aí, que eu tô com uma tese. Eu tô com uma tese aqui de um musicapião que eu preciso fundamentar. Está me ajudando muito. Vocês um caso parecido, né? Eu estou fazendo exatamente isso. Eu queria saber ali na tua tese, eu vou parar de gravar, porque agora a gente vai meio que debater.